A vida nunca foi um mar de rosas para mim, mas eu sempre dei conta. Criar 2 filhos sozinha já é difícil o bastante, mas quando eles ficam doentes ao mesmo tempo, aí é outro nível de pesadelo. Tudo começou com uma tosse que não passava. Primeiro o Lucas, depois a Marina. Levei os 2 no posto de saúde achando que era só uma bronquite ou algo assim. Mas quando os médicos pediram exames mais detalhados, já senti que tinha algo errado. E eu tinha razão. Naquela consulta, quando o médico entrou na sala com aquela cara séria, eu já sabia que não vinha coisa boa. Ele começou a falar, a usar termos que eu mal entendi, mas o que me pegou de verdade foi a frase: o tratamento é caro e você vai precisar escolher. Escolher? Como assim? Eu sou mãe. Como vou escolher entre os meus filhos? Fiquei sem ar. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia que eu ia desmaiar. Naquele momento, percebi que minha vida tinha virado de ponta cabeça, e eu não tinha controle de nada. Saí do hospital em choque, com as mãos tremendo, tentando não deixar transparecer o desespero para as crianças. Eles, do jeito deles, tentavam continuar com a rotina. Lucas, sempre mais atento, percebeu que algo estava errado. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "Tá tudo bem, mãe?" E eu menti. Disse que ia ficar tudo bem, mas por dentro eu estava despedaçada. Eu sabia que o que vinha pela frente ia ser a pior provação que eu já tinha enfrentado. E eu não tinha ideia de como ia sobreviver a isso. A espera no hospital sempre parece mais longa do que realmente é. Aquelas paredes brancas, os médicos apressados para lá e para cá, e as enfermeiras que mal olham na sua cara. Eu estava sentada naquelas cadeiras duras, com um frio na barriga que não passava. Olhava para o relógio como se aquilo fosse mudar alguma coisa, mas o tempo parecia parado. O Lucas estava do meu lado, mexendo no celular, e a Marina no meu colo, meio sonolenta, abraçada no ursinho de pelúcia que ela leva para todo lugar. Por fora, eu tentava manter a calma, mas por dentro eu estava desmoronando. Sabia que a qualquer momento o médico ia aparecer com a tal resposta que eu tanto temia. Quando ele finalmente entrou na sala, eu já sabia que não era boa notícia. O olhar dele entregava tudo. Ele se sentou na minha frente e começou a falar com aquela voz de quem está tentando ser gentil, mas só está jogando a bomba no seu colo. Explicou sobre a doença rara, uma parada no pulmão que eu nunca tinha ouvido falar. Cada palavra que ele dizia parecia empurrar o chão mais para longe dos meus pés. Ele detalhou o que os exames mostraram, mas o que realmente me chocou foi quando ele disse que os 2 precisavam de tratamento urgente. E o pior, o custo era absurdo. Eu mal conseguia pagar as contas normais do mês. Como é que ia arcar com um tratamento desses? Eu tentei argumentar, perguntar sobre o SUS, sobre algum plano de saúde que pudesse ajudar, mas ele foi bem claro. O tratamento pelo sistema público vai demorar muito, e o tempo é algo que seus filhos não têm. Meu coração apertou. Se você conseguir o dinheiro, a gente começa o tratamento agora, mas só dá para fazer para um deles. Essa frase não saía da minha cabeça. Um deles. Como assim? Eu teria que escolher entre o Lucas e a Marina? Como é que alguém faz uma escolha dessas? Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era insuportável. As crianças dormiam no banco de trás, e eu dirigia mecanicamente, com os olhos fixos na estrada, mas a mente a mil. As imagens dos 2 naquele hospital, as palavras do médico, o preço absurdo do tratamento, tudo isso rodava na minha cabeça. Eu me sentia num beco sem saída. De um lado, o Lucas, meu primogênito, que sempre cuidou da irmãzinha com tanto carinho. Do outro, a Marina, minha bebê, tão pequena, tão indefesa. E eu, sem saber o que fazer, tentando não desmoronar. Chegando em casa, coloquei eles na cama e fiquei parada na porta do quarto, olhando os 2 dormirem. Meus filhos. Meu coração. Como eu, uma mãe, vou ter que escolher entre salvar um e deixar o outro à mercê da sorte. A realidade era cruel e a escolha impossível. Mas eu sabia que o tempo estava passando, e cada dia que eu demorava, ficava mais difícil voltar atrás. Os dias começaram a passar numa velocidade assustadora, mas ao mesmo tempo, parecia que eu estava presa num ciclo eterno de desespero. Cada manhã eu acordava e via o Lucas e a Marina ficando mais fracos, mais cansados. Eles já não brincavam como antes. Lucas, que sempre foi cheio de energia, agora passava a maior parte do tempo deitado, sem disposição para nada. E a Marina, coitada, cada tosse dela parecia arrancar um pedaço de mim.
Cada ataque de tosse dela era um lembrete de que o tempo estava acabando, e eu ainda não tinha feito nada. Eu corri atrás de tudo. Fui em bancos, tentei empréstimos, falei com conhecidos, amigos antigos. Mas a resposta era sempre a mesma: o valor do tratamento era alto demais. Não tinha como eu conseguir aquilo sozinha. O sistema de saúde público parecia uma piada. Fiquei horas em filas, preenchendo papéis, implorando por uma ajuda que nunca chegava. Me mandavam de um lugar para o outro, e no final, ninguém resolvia nada. Tudo que eu conseguia era ouvir mais do mesmo: vai demorar. Mas e meus filhos? Eles não podiam esperar. Em casa, a pressão só aumentava. Eu olhava para eles e sentia um aperto no peito, como se uma mão invisível estivesse me sufocando, tirando o ar aos poucos. E o peso da decisão não me deixava dormir. Eu ficava horas acordada, andando pela casa, tentando achar uma saída que não existia. Era como estar num labirinto sem fim, onde cada porta que eu tentava abrir me levava de volta para o mesmo lugar, escolher entre o Lucas e a Marina. Foi numa dessas madrugadas, sentada sozinha na cozinha com uma xícara de café frio na mão, que eu percebi que não tinha mais como fugir. A decisão precisava ser tomada. O tempo dele estava acabando, e eu não podia mais esperar. Mas como é que eu, uma mãe, vou escolher qual filho vai viver? Porque é isso que estava em jogo. Se eu escolhesse o Lucas, a Marina poderia não resistir, e se eu escolhesse a Marina, o Lucas poderia não aguentar. E eu? Eu ficaria com o peso dessa escolha pro resto da vida. Comecei a fazer listas mentais, tentando achar um jeito de tomar essa decisão sem me destruir. Lucas era o mais velho, tinha mais memórias, mais tempo vivido. Ele entendia melhor o mundo, mas isso também significava que ele entenderia melhor a dor. A Marina era tão pequena, tão frágil, como se o mundo ainda não tivesse pesado sobre ela. Mas se eu escolhesse salvar ela, o Lucas... só de pensar nisso, eu sentia que ia desmoronar. Tentei imaginar o futuro, de um jeito ou de outro. Se eu escolhesse o Lucas, será que ele entenderia um dia que eu fiz o melhor que pude? Ou me odiaria pelo resto da vida por ter deixado a irmãzinha morrer? E se eu escolhesse a Marina, como ela ia crescer sabendo que o irmão morreu porque eu decidi isso? A culpa era esmagadora de todos os lados. Não tinha como escapar. Não tinha escolha certa. Eu ia perder uma parte de mim de qualquer jeito. E cada segundo que eu demorava para decidir era um segundo a menos na vida deles. A única certeza que eu tinha era que, depois disso, eu nunca mais seria a mesma. Naquele dia, quando acordei, algo dentro de mim quebrou de vez. Eu não conseguia mais fingir que tudo ia se resolver sozinho. Olhar para os meus filhos e manter a mentira, dizer que tudo ia ficar bem, que eu estava cuidando de tudo, era doloroso demais. Cada sorriso forçado, cada palavra de esperança que eu dava para eles era um peso que aumentava nas minhas costas. Eu já não estava mais conseguindo respirar direito de tanto que aquilo me esmagava. Eu sabia que estava na hora de contar a verdade, mesmo que isso me despedaçasse. Mas como se faz isso? Como você diz para duas crianças que a mãe delas vai ter que escolher qual delas vai viver? Eu repassava as palavras na cabeça, tentando encontrar um jeito de suavizar, de amenizar a brutalidade da situação, mas não tinha jeito. Qualquer forma de dizer isso seria um soco no estômago, para eles e para mim. Só que eles tinham o direito de saber. Eu não podia continuar mentindo. Sentei com eles no sofá, e o silêncio naquela sala era quase palpável. O Lucas foi o primeiro a perceber que algo sério estava acontecendo. Ele me olhou com aquele olhar desconfiado, como quem já sabe que o que vem a seguir não é bom. A Marina, ainda muito pequena, só brincava com o ursinho dela, alheia ao peso daquele momento. Respirei fundo, e as palavras começaram a sair. Não sei nem direito como eu consegui, mas contei tudo. Expliquei sobre a doença, sobre o tratamento, e então soltei a bomba. Eu não tenho dinheiro para tratar os dois, e preciso escolher. Eu nunca vou esquecer a expressão do Lucas quando eu disse isso. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dele. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para mim, tentando processar aquilo. E então ele disse, com a voz trêmula, quase sussurrando: "E quem você vai escolher, mãe?" Eu não tinha resposta para isso. Não naquela hora. Fiquei ali, sentada, vendo os olhos dele se encherem de lágrimas, e meu coração partiu em 1000 pedaços. A Marina, sem entender direito o que estava acontecendo, só olhou pra gente, confusa, mas mesmo assim se aconchegou no colo do irmão.
E foi aí que o Lucas, com uma maturidade que eu jamais esperaria de uma criança da idade dele, disse a coisa mais difícil que eu já ouvi: mãe, escolhe a Marina. Ela é pequena, ela tem mais chance. Eu não consegui responder nada. As lágrimas caíam sem parar, e naquele momento, eu percebi o quanto meu filho estava carregando nas costas, mesmo sem eu perceber. Ele estava me dando uma resposta que eu não podia aceitar. Eu queria abraçar ele, dizer que não, que eu jamais faria isso, mas a realidade era cruel demais para esse tipo de consolo. Eu estava destruída, e eles também. Não tinha mais como voltar atrás. Contar a verdade foi um alívio, mas também o começo de uma dor maior ainda. Eu tinha deixado o fardo nas mãos deles, e isso me corroía por dentro. Como é que eu, a mãe deles, deixei que a responsabilidade caísse sobre o Lucas? Eu só sabia que, a partir daquele momento, qualquer decisão que eu tomasse ia deixar marcas que a gente carregaria para sempre. Os dias seguintes foram um borrão. Eu acordava, cuidava deles, mas minha cabeça não estava mais ali. Estava sempre rodando em círculos, pensando no que o Lucas tinha dito. A frase "escolhe a Marina" ecoava na minha mente sem parar. Ele estava abrindo mão da própria vida pela irmã, como se fosse fácil, como se ele entendesse totalmente o peso disso. E eu, como mãe, me sentia ainda mais perdida. Eu já estava começando a aceitar que ia ter que fazer essa escolha impossível, mas o peso disso me destruía por dentro. Então, numa manhã qualquer, enquanto eu fazia café, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Naquele ponto, qualquer chamada me enchia de esperança, mesmo que fosse irracional. Atendi com a voz fraca, esperando mais uma negativa, mais um "não podemos ajudar". Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme, perguntou se eu era a mãe do Lucas e da Marina. Meu coração disparou. Eu confirmei, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e ele começou a falar. Era um advogado. Ele disse que estava representando uma instituição de caridade especializada em ajudar famílias com crianças gravemente doentes. Eu nem sabia direito do que se tratava, mas ele continuou explicando que meu caso tinha chegado até eles, que alguém tinha indicado a nossa situação. E foi então que ele disse as palavras que eu nunca pensei que fosse ouvir: nós vamos cobrir os custos do tratamento dos dois. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Pedi para ele repetir, e ele disse de novo, com a maior calma do mundo: nós vamos pagar o tratamento do Lucas e da Marina. Tudo. Eu fiquei em silêncio, segurando o telefone com força, como se pudesse absorver aquelas palavras de verdade. Perguntei se aquilo era sério, se não era algum tipo de erro. Ele me garantiu que era real, que os dois iam ter o tratamento necessário sem nenhum custo para mim. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu desligar. Minha mente estava em choque. Fui pro quarto onde os dois estavam, ainda sem saber como contar aquilo. Eles me olharam, esperando mais um dia de incerteza, mas dessa vez eu tinha uma notícia diferente. Sentei na cama e puxei os dois para perto, tentando manter a calma, mas as palavras saíam atropeladas de tão emocionada que eu estava. Vocês dois vão receber o tratamento. Não vou ter que escolher. O Lucas me olhou, como se ele também não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. A Marina, mesmo sem entender completamente, sorriu quando viu a gente abraçados. Aquele momento, aquele sorriso dela, foi a primeira vez em semanas que eu senti um alívio real. O peso da escolha, a agonia de ter que decidir entre meus filhos, tudo aquilo foi arrancado dos meus ombros de uma vez só. Mas junto com a alegria, veio o medo. O medo de que algo desse errado, de que isso fosse bom demais para ser verdade. E se fosse uma promessa vazia? E se eles não conseguissem cumprir? Mas por enquanto, eu precisava acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. O inesperado tinha mudado tudo, e agora eu tinha uma nova esperança de que meus filhos podiam ter uma chance de verdade. Aquele alívio momentâneo não apagava todo o sofrimento que passamos, mas eu sabia que era o começo de algo novo. Eu não ia mais precisar carregar o peso da escolha, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Agora era a hora de lutar pelos dois, de verdade. Depois da ligação, parecia que tudo tinha mudado, mas ao mesmo tempo, nada tinha mudado. Eu ainda acordava todos os dias com o coração na mão, porque, apesar de saber que o tratamento para os dois estava garantido, o medo ainda estava lá. Eu sabia que a batalha contra a doença só tinha começado, e mesmo com o dinheiro, nada era garantido.
Eu tentava me agarrar àquela esperança, mas o pânico de perder um deles me seguia o tempo todo, como uma sombra. O tratamento começou logo depois. A rotina no hospital virou o nosso novo normal. Eu via o Lucas e a Marina serem picados por agulhas, passando por exames e mais exames, e toda vez eu segurava a mão deles, tentando sorrir, fingindo uma força que eu não sentia. Eu olhava para os médicos, buscando alguma resposta nos olhos deles, algum sinal de que tudo estava indo bem, mas eles nunca davam certeza de nada. Estamos fazendo o possível, eles diziam. Só que o possível não me dava paz. Cada visita ao hospital era uma nova montanha-russa. Um dia as notícias eram boas, o tratamento estava funcionando, eles estavam reagindo bem. No outro, alguma complicação surgia e a esperança desmoronava. Eu ia de picos de euforia a abismos de desespero em questão de horas, sem conseguir me preparar para nenhuma das duas coisas. Tinha dias em que eu saía do hospital me sentindo quase leve, como se a cura fosse logo ali, na próxima esquina. Mas, no dia seguinte, a realidade me batia de novo, lembrando que essa estrada era longa e incerta. Foi numa dessas visitas, depois de semanas de idas e vindas, que eu me vi confrontando o que eu mais temia, a possibilidade de que, mesmo com tudo que estava sendo feito, eu podia perder um deles. O Lucas começou a ter complicações, crises inesperadas que os médicos não conseguiam explicar direito. Eu via o corpo dele ficando mais fraco, os olhos cansados, e cada vez que ele tossia ou ficava sem ar, era como se eu estivesse afundando com ele. Marina, por outro lado, parecia reagir melhor ao tratamento, o que só aumentava a dor de ver meu menino assim. Chegou um ponto em que os médicos me chamaram para conversar. Era o tipo de conversa que eu já sabia que viria, mas nunca quis encarar. Eles foram diretos, o tratamento do Lucas não estava dando os resultados esperados, e as chances dele começaram a diminuir. Eu ouvi aquelas palavras e senti o chão desmoronar de novo. Era como estar de volta ao início, aquele ponto onde eu pensava que teria que escolher. Só que dessa vez, o que estava em jogo não era o dinheiro, era a vida. Existem outros tratamentos experimentais, um dos médicos me disse, mas eles não são garantidos. E as complicações são grandes. Fiquei ali, em silêncio, tentando processar. A ideia de tentar algo incerto, algo que podia ser tão arriscado, me assustava demais. Mas a alternativa era ficar de braços cruzados e ver meu filho ir embora. Voltei para casa naquela noite e fiquei acordada de novo, como tantas outras vezes, olhando pro teto, pensando no que fazer. Era o último caminho que restava. O tratamento experimental era a única chance que o Lucas tinha, mas e se desse errado? E se eu colocasse ele nessa rota e ele sofresse ainda mais? A Marina já estava melhorando, mas eu sabia que o tempo dela também era precioso. Eu não podia me dar ao luxo de errar com nenhum dos dois. No fundo, eu sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, liguei para o hospital e dei a autorização. O Lucas ia tentar o novo tratamento. Eu não tinha escolha, porque, no final das contas, não tentar seria desistir. E eu não podia desistir dele. O último caminho parecia um tiro no escuro, mas era a única opção que restava. Mais uma vez, eu me encontrava diante de uma escolha impossível. Mais uma vez, eu me via lutando contra o relógio, tentando salvar a vida do meu filho, mesmo sem garantias de que o futuro seria melhor. Tudo o que eu podia fazer agora era esperar, rezar e acreditar que, de alguma forma, esse último caminho fosse o certo.